Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. Durante mais de 40 anos, o nosso convidado brincou com personagens criados que muitas vezes ganharam vida própria, convencendo todos nós que ele não era intérprete, ele era o próprio personagem. Quantos de nós não se lembra de Serafim Saudade, Maximiana, Tony Silva, José Esteves e, sem esquecer, o adorável Nelo? Durante mais de 40 anos de carreira, Hermano José ganhou espaço na televisão, cinema, rádio, teatro, mas, sobretudo, ganhou espaço no coração de todos os portugueses. Bom dia, Hermano, e bem-vindo à Rádio Comunidade USA. Ora viva! Antes de mais nada, tenho de fazer uma declaração de voto. Eu sou fortemente pro-American. Portanto, tudo aquilo que eu disser tem de ter um devido desconto. Ok. Tenho um fascínio absoluto por muitas coisas americanas e acho que é engraçado que o público português, quando vai para a América, fica com o melhor das duas coisas. Mantém a nossa capacidade de improviso, o nosso caos latino, que é muito engraçado, que às vezes choca com as regras americanas. Estou-me a lembrar da última vez que estive num restaurante português, eles vêm-se aflitos para vender leitão assado. Para a lei americana, ou está frio, ou está acabado de cozinhar. Aquele meio termo do leitão morno eles não admitem. Então é quase uma coisa vendida como droga, tem de ser às escondidas, porque cada vez que vem a fiscalização leva uma multa pelo leitão, está morno. O Delicious Suckling Pig. Sim, exatamente. E então é muito engraçado porque eu acho muita piada esse resultado final do português que vai viver para a América, que fica um americano melhorado e um português reinventado. É muito giro. Muito bem, muito bem. Herman, Charles Chaplin dizia que o humor despertava o nosso sentido de sobrevivência, precisava e ajudava a preservar a nossa saúde mental. Acredita que com o seu humor agradou aos portugueses e ajudou, nestes últimos 40 anos, aos portugueses serem mais felizes? Bom, eu tive várias fases, não é? A idade e a experiência vai-nos mudando. Tive uma fase mais agressiva, mais revolucionária, mais explosiva, que dividia muito os portugueses, devo dizer. Havia gente que adorava, sobretudo as gerações mais novas, mas sempre que eu me metia com as coisas ditas sérias, as grandes figuras históricas, ou a religião, ou tudo isso, as pessoas ficavam. Tinha sempre um bando de pessoas que ficava muito desagradada. A grande vantagem é que eu nunca fui indiferente. Que essa é a coisa pior que pode acontecer a um artista. É não existir. E eu existi sempre muito. Isso agradou-me. Depois chegou uma altura da minha vida, talvez há 10 anos, 10, 15 anos, em que não me apeteceu fazer rupturas. E então comecei a fazer uma coisa que eu chamo hoje em dia feel good humor. Que é chegar aos sítios e não trazer repertório nem que choque, nem que divide, nem que incomode. E isso é muito difícil. Porque o humor é sempre contra qualquer coisa. É muito fácil ir a uma festa do Benfica e dizer mal do Futebol Clube do Porto. Uhum. É fácil ir à sede do Porto e dizer o pior dos benfiquistas. Uhum. Agora, trabalhar para todos ao mesmo tempo e fazer com que todos riam e ninguém se sinta ofendido, essa é que é a grande dificuldade. A tarefa mais difícil. E para isso é preciso muita prática. E eu só há pouco tempo é que cheguei a esse aprumo. Há dias estava eu a fazer uma festa em Newark para a angariação de fundos para uma estátua de homenagem aos veteranos da Primeira Guerra. E estava tudo cheio de gente do exército, de pessoas ultraconservadoras, de pessoas de gerações muito avançadas. Tudo muito bem disposto durante uma hora e meia e eu a pensar para os meus botões, isto há 10 anos era impossível. Impossível. Primeiro não me tinham convidado. Jamais me convidariam. E depois, a meio do espetáculo, já metade tinha ido para casa, ofendido com qualquer coisa que tivesse. Claro, com os receios de suscetibilidades feridas, não é? E, portanto, essa evolução é muito gira, porque dá também um bocadinho de sentido à passagem do tempo. Envelhecer é horrível, só tem desvantagens. Mas tem essa grande vantagem, que é a gente pôr a experiência e a sensibilidade e o bom senso ao serviço da nossa arte.
A nível da nossa cabeça tem muitas vantagens, possivelmente a nível do corpo é um bocadinho mais difícil com todas as incapacidades, não é? É verdade, é que verdade. sentimos. E por vezes não conseguimos acompanhar Exatamente. a cabeça com... Eu ainda não cheguei lá, é de chegar. Lembro sempre de uma frase do James Stewart, não, não foi o James Stewart, mas foi um ator qualquer ótimo. Não sei se foi o Robert Redford, foi alguém que disse que só percebeu que já não era novo quando um dia tentou atravessar o Rodeo Drive e as pernas não acompanhavam a velocidade a que o cérebro o mandava atravessar a rua. Exatamente. E então quase que foi atropelado. Exatamente. E nesse dia ele percebeu, espera aí, há aqui qualquer coisa que não está bem. Uhum. Herman, voltamos agora um pouco a Portugal, aos nossos jovens humoristas. Eu acredito pessoalmente, e creio que muitos de nós acreditam, que estes jovens humoristas tiveram um mentor. E esse mentor foi, sem dúvida nenhuma, Herman José. Sim, eles são muito simpáticos e muito generosos, porque a maior parte deles confessa isso. O que me deixa muito orgulhoso. E é engraçado já observar quais são os vencedores, quais são aqueles que vão ficar pelo caminho. E quais são aqueles que perceberam que há uma regra de ouro nesta profissão, e na maior parte delas, que é, os americanos definem muito bem em 4 palavras: no pain, no gain. Ou seja, sem esforço e muito trabalho não se constrói uma carreira. E no humorismo é a mesma coisa. Há uns miúdos que começaram com muito jeito a dizer umas coisas, mas depois acharam que a vida ia ser mais ou menos um passeiozinho pelo parque a dizer uns disparates, e esses vão ficando pelo caminho. Claro. E há outros que levam a coisa a sério e que percebem nitidamente que são o princípio, são o futuro do humor português. Mas a todos eles eu dou esta ideia de que a nossa obrigação é nunca dar a sensação que trabalhamos muito. Tem tudo o ar de que acabamos de improvisar. Mas que o trabalho parte todo da capacidade de sacrifício. Agora fale-me um pouco dos seus queridos atores e colegas, aqueles com quem começou, muitos deles. O Herman começou na música. E mais tarde, não muito mais tarde. Não, exatamente. Na música tive 2 mentores muito importantes, que foi o Pedro Osório, maestro, que morreu há muito pouco tempo, e o Til Krasman. Nosso querido também. Importantíssimos para mim. Ambos apostaram em mim, ambos me olhavam com um bocadinho como um enfant terrível, porque eu era muito irreverente e muito indisciplinado, e portanto tinham de ter muita paciência. Era essa a sua beleza e continua a ser? Era muito difícil de aturar. E esses foram os meus 2 grandes mentores. Depois, quando passei para a representação, tive a minha alma mater, que foi o Nicolau Breiner, ao qual estarei sempre eternamente grato. O senhor feliz e o senhor contente. Na altura tentaram que não fosse eu a fazer, porque não tinha experiência, não fazia sentido. E ele, como é fascinado pela novidade e pela juventude de qualidade, como eu sou hoje em dia, curiosamente, resolveu apostar em mim. E depois tive pessoas que foram muito importantes, mas eu na altura não percebi que estavam a ser. Um deles foi na revista o Eugénio Salvador, com quem eu aprendi a estar em palco, a mexer o corpo à frente às pessoas. Um homem tão generoso, muito simples, muito generoso. Malandreco, já com 70 e tal anos, ainda se fechava no camarim com umas meninas e não era para ensaiar. Não era para ensaiar. E depois tive outro homem para o qual eu na altura não liguei muito, mas que era um mestre, e foi também muito importante. Foi o Henrique Santana, filho do Vasco Santana, que eu não conheci-o através das histórias do filho, e ele era um grande... Não, ele, como ator, não seria extraordinário, apesar de ser um grande técnico, mas transmitiu imenso conhecimento às pessoas. E depois comecei à procura no estrangeiro os meus ídolos, e é engraçado que é nos velhos comediantes americanos, que os Monty Python foram muito importantes, os ingleses, mas hoje em dia inspiro-me muito nas longas carreiras dos velhos comediantes americanos, graças a uma coisa mágica chamada YouTube, e que nos leva a passear pelo passado. E devo dizer que o meu show, eu vou propor uma espécie de um show a partir de setembro, que se vai chamar A Casa do Herman, que é inspirado numa coisa que descobri pela qual me apaixonei, que é o Dean Martin Show, veja lá. Começou no final dos anos 60, durou até ao princípio dos anos 70. Com uma grande audiência, uma audiência tremenda nos Estados Unidos. E que continua a ser visto religiosamente nos canais que imitem oldies. Claro. Exatamente.
E o formato é tão giro do show, tem tanta piada, é tão ligeiro e tão diferente. E aquela estética do late 60s passou a ser moderna outra vez. Na moda, nos cenários. Portanto, veja bem como me inspiro nas carreiras grandes. Há uma mulher que me inspirou imenso, chamada Phyllis Diller, que morreu há pouco tempo, com 90 e muitos anos. Já não trabalhava, mas pintava. A Lucille Ball é um dos meus ídolos. A Carol Burnett é um dos meus ídolos. E um velhote que ainda está vivo, que fazia a primeira parte do Sinatra, que se chama Don Rickles. E curiosamente, em 94, faço eu a primeira parte do Sinatra no Porto. Portanto, eu fiz Don Rickles durante 40 minutos e conheci o Sinatra nessa altura. Emoção. Foi uma grande emoção, como imagina. Mas veja bem, os meus ídolos hoje em dia vou buscá-los muito às coisas muito boas do passado. Eu acho que as coisas boas do passado são que trendy nos agora. tornam excelentes no presente. Exatamente. Não podemos viver, como na literatura, como na pintura. Quer dizer, Já tudo foi inventado. Exato. E o bom realmente está no quem passado. começa a estudar pintura agora não deixa de estudar os mestres do passado. Exatamente. E, portanto, eu acho que na comédia, para mim, está a ser igual. É engraçado. Muito bem. Herman, gostava agora de falar um bocadinho. Tirar um pouco. Fazer sair um pouco de si e que tente passar para mim e para os nossos ouvintes um pouco da emoção da sua infância. O que foi o humor, se é que já existia o humor, na sua infância? Foi uma arma. Porque como eu era indisciplinado e relativamente preguiçoso, era o facto de ser a vedeta da escola, a imitar os professores e nas peças da escola, que me deram um estatuto de diferença. Eu cheguei a conseguir uma coisa absolutamente inacreditável. Numa das peças que eu estava a fazer para o Natal, a minha presença era de tal maneira importante e os fãs que eu tinha junto dos professores eram tantos que eles juntaram-se para formalizar o facto de as minhas notas nesse semestre iam ser indiferentes. Jamais me deixariam ter negativa, fosse o que fosse, por falta de estudo, porque eu era essencial. Mas veja bem até que ponto eu consegui rentabilizar a minha arte. Portanto, comecei muito cedo a ganhar cachê, se quiser, porque, no fundo, essa facilidade de faltar às aulas e de ser protegido já era um cachê do ser Exatamente. a vedetinha do sítio. Também me criou problemas, porque, de repente, achei que a vida ia ser sempre assim, que eu ia ser sempre uma espécie de centro do mundo ao qual tudo era devido. Depois, rapidamente, percebi que o mundo não funciona assim. E agora, os meus pais, eu tive a felicidade máxima. Os meus pais só se separaram com a morte do meu pai. Foram apaixonados até ao último minuto. Verdadeiramente apaixonados. Beleza. E com vida erótica até tarde. Lindo. Eu lembro-me de Lindo. descobrir umas revistas malandras Lindo. na mesa de cabeceira do meu pai, com mensagens malandras para a minha mãe. Já o meu pai tinha 60 e muitos anos. Portanto, é absolutamente E extraordinário. uma relação sadia só poderia sair uma pessoa realmente sadia e ótima e com humor. Nesse aspecto eu tenho essa dívida. Efetivamente vivi privilegiadíssimo num centro familiar ótimo, também com avós encantadores. Nesse aspecto tive muita sorte. E portanto não tenho aquelas angústias do passado. A única angústia que eu tive resolvia. Porque todos os meus colegas de escola eram o que se chama na América filthy rich. Portanto, eu era um rapaz de classe média que vivia rodeado de grandes carros, de choferes, de palacetes, de quintas, de aviões privados. É uma tristeza muito grande. Portanto, enquanto não me tornei num miserável novo rico, não descansei. E resolvi isso tudo nos anos 90. No princípio dos anos 90, comprei uma penthouse fantástica, porque o mercado também permitiu, um Rolls Royce e um Bentley descapotável novos. E fiz de rico durante uns anos. Para saber, boa sensação. Para saber como é que era. Exatamente, e foi bom. E esbanjei. E fui uma quantidade de vezes para o St. Regis. E dei festas. E comi caviar. Ficou as memórias. Ficou as memórias, não é? E portanto vinguei-me completamente dos anos 90. Muito E depois bem. Abençoado. Tornei-me uma pessoa normal. Muito bem. E hoje em dia sou aquilo que... Não prescindo do meu conforto. Claro. Dos meus muitos espetáculos overseas. Agora vou para a Austrália, por exemplo. Foi uma negociação Onde dura. temos uma comunidade também muito grande. Muito grande. O agente ficou horrorizado quando eu lhe pedi executivas. Vou com assistente, vamos a executiva. A executiva para a Austrália custa o mesmo que uma entrada para um prédio. Mas não tenho saúde na idade para viver sem ser
para viajar sem ser com alguma qualidade. Exatamente. E, portanto, é uma coisa que eu exijo, boas viagens em executiva e hotéis bonitos. E depois o resto o caixa resolve. Não precisa de ser muito grande. Mas essa capacidade de sofrimento, de ir entalado em sardinha assada não sei quantas horas, para depois trazer um envelopinho com mais umas notas para casa, isso para mim não faz sentido. Claro que sim. Não nasci para Marte. Claro que sim. Claro. Agora, de resto, tem sido muito interessante nesta fase. Andar por aí à volta do mundo. Porque o público que vive fora, ele só precisa, ele só pede duas coisas. Ser respeitado. As pessoas não estão para serem agredidas. Já foram agredidas pela vida. O facto de saírem do país já é agressão suficiente. E receberem carinho. Genuíno carinho. Se for carinho cantado ou carinho humorístico, não interessa. Sentir o colinho português. Exatamente. Sentir o colinho português. E para isso temos de ir com a alma. O último espetáculo que fiz em Toronto, no Centro Cultural muito bonito, o espetáculo durou 1h30 e tive 2 horas a dar autógrafos. E os seguranças, que não sabiam quem eu era, porque eram canadenses, já me diziam ao ouvido, but, eu vou dizer como eles disseram, está muita vontade de ouvir, but what the fuck do you do? Are you some kind of religious leader? Porque acharam muito estranho estarem famílias inteiras 2 horas à espera. E as pessoas só queriam uma palavrinha, um desenho, uma brincadeira, um autógrafo. Porque no fundo é um momento em que o país sai e vai ter com as pessoas. É muito interessante. Claro. Meu querido, estou a adorar estar consigo. Gostava agora de lhe perguntar, a nível profissional e a nível pessoal, os seus desejos para os próximos 40 anos. Bom, a pergunta soa muito bem, porque quer dizer que eu viveria até aos 101, o que me agrada imenso. No outro dia tive a ver uma reportagem sobre uma senhora que tem 109 e toca piano. Por acaso morreu agora há um ano, mas morreu com 110. Mas com 109 ainda tocava piano, chamavam-lhe The Lady Number 9. Em Inglaterra tocava piano e abria as janelas e as pessoas ficavam cá fora a ouvir tocar maravilhadas a ouvi-la tocar. E deu uma entrevista genial. Foi a última prisioneira dos campos de concentração. Uma reportagem lindíssima que vi no outro dia. E que aconselho vivamente. Chama-se The Lady in Number 6 ou Number 9, que é o prédio onde ela morava. Mas, verdadeiramente, uma das coisas que eu gosto de fazer é andar à procura de pessoas, de artistas que envelheceram bem e qual é o truque para se ter envelhecido bem enquanto artista. E também já percebi quais são os truques. Os truques é que tem de se ter com a idade aquela coisa, if you can't beat them, join them. Não te podes vencer junto a eles. Há mais umas rugas, ótimos, vamos aproveitá-la para o próximo personagem. A pessoa já não anda muito bem. É para uma invenção maravilhosa chamada banco alto. Põe-se banco alto no palco, microfone e faz-se. Não há tema mais divertido que a velhice. Os nossos próprios achaques. Eu, por exemplo, devo dizer que eu tenho uma chamada próstata grande. Não tem problemas, mas tem 50 gramas. Portanto, a primeira parte do meu espetáculo é dedicada aos problemas da próstata e ao disparate todo. Nada mais saudável que rirmos de nós, verdade? Portanto, há sempre maneiras de a gente envelhecer bem. Claro, claro. E isso eu estou completamente... Uma boa filosofia. Estou determinado a não parar de evoluir. Cada vez toco melhor piano, cada vez toco melhor viola, ensaio, pratico, portanto não me desleixo. Cada vez o meu espetáculo é mais artístico por esse lado, pelo lado também do instrumentista. E a outra coisa que está entre a roleta russa e a nossa responsabilidade, que é a saúde. Obviamente que há coisas que nós não dominamos, muitas delas são genéticas, mas há coisas em que podemos ajudar. Por exemplo, quando cheguei aos 48 anos, achei que era um bom presente deixar de fumar. Foi o melhor que fiz. Voltou-me uma voz que eu já não tinha, voltou-me uma capacidade respiratória que eu tinha perdido. Por exemplo, eu fumava charutos, fumava muito. Era mesmo heavy smoker, 7, 8 charutos por dia. Não custa nada irmos uma vez por ano fazer análises ao médico. Há muitas coisas que se podem resolver com uma pequenina luz vermelha que descobri também por volta dessa altura, que tenho uma tendência louca para ter colesterol assassino. Ok, tomo todos os dias um ótimo comprimido e tenho valores ótimos. E atrás disso vieram os triglicéridos, que também estão ótimos. E, portanto, não custa nada a ajudar um bocadinho. E, portanto, nesse aspecto, se houver saúde, mesmo que tenha grandes problemas neste Estado português, que não se aconselha, porque é um Estado muito chato, que persegue fiscalmente, e, enfim, é um Estado complicado.
Nesse aspecto não somos uma democracia saudável. Mas pronto, desde que haja saúde e capacidade de trabalho, o envelhecimento é um processo muito interessante. Muito bem. Herman, gostava que me dissesse, me falasse do seu último espetáculo, aquele que podemos ver na costa da Califórnia, ou noutro ponto dos Estados Unidos, ou noutro ponto do mundo. Fala um pouquinho do último espetáculo. Ora bem, o último espetáculo é, no fundo, o meu espetáculo. Eu voltei à estrada à praia há 10 anos. Eu só fazia televisão, depois senti necessidade de voltar à estrada. Por uma razão muito simples. No palco ninguém tem idade. A Bibi Ferreira tem 90 anos, continua a fazer espetáculos, e no palco tem 30. O palco tem essa maravilhosa vantagem. E então achei que era muito bonito voltar ao palco. Há 10 anos ainda cheio de dúvidas e de experimentalismos, e meio aflito, como é que eu faço, como é que não faço. Passados estes anos, o espetáculo foi evoluindo de tal maneira que o que me acontece hoje é uma coisa interessantíssima. Se juntasse o meu repertório todo, dava para aí 10, 12 horas. Ou seja, neste momento já estava no Guinness Book World of Records, pelo espetáculo maior de variedades. Portanto, eu tenho um património, imagino, 10, 12 horas, que vou usando consoante os públicos. E como compreenderá, se eu for trabalhar, no outro dia fui a Geneve fazer um espetáculo com os chutes e pontapés. Como imagina, um pavilhão de 6 mil jovens precisa de um tipo de humor e de um tipo de piadas e de um tipo de timings que não precisa um teatro em Paris, com os casais bem vestidos, que vieram à noite ver um espetáculo, com as filhas, e que estão à espera, e no palco tem um Steinway muito bonito de cauda, e estão à espera de uma certa elevação condizente com o teatro e com essa noite. E se calhar com o preço dos bilhetes. E eu, o que é que eu faço? Vou tirando, como aquelas máquinas que havia de discos, sabes? Lembra-se os Wurlitzer, que a gente escolhia o disco. Portanto, imagine, eu sou um enorme Wurlitzer e vou tirando consoante o target. Consoante eu sinto o que está a acontecer. E isso é um jogo de sensibilidades. E ele mistura-se de memórias, que tenho muitas, falar da minha carreira, falar obviamente do país e nas coisas caricatas que ele tem, algumas histórias completamente anódinas, daquelas divertidas de repertório comum, especialmente que tem muito a ver com a relação humana e com os sotaques, adoro sotaques, brinco muito com isso, e depois a componente musical que é para mim muito importante. Tenho fados humorísticos, tenho cantigas populares, como a canção do Beijinho, depois toda a gente a cantar, ou vamos lá, a cambada dos Teves, portanto, tenho uma mistura muito grande de coisas que vou usando consoante o mood que eu sinto, não é? E lá está, vou-lhe dar mais um exemplo curioso. Fui fazer o 4th of July a Newark, num terreiro enorme, Ironbound. E os organizadores avisaram-me, se calhar estão aqui, vão estar brasileiros, espanhóis e portugueses, é a primeira vez que fazemos, não sabemos o que é que vai acontecer. E eu preparei-me com um espetáculo ruidoso e musical, porque imaginei que ninguém ia estar calado. Quer dizer, não estou a imaginar um grupo de brasileiros parados a ouvir piadas num português. Portanto, tem de ouvir música e barulho e tal. Quando chegámos à noite, estavam dezenas de milhares de portugueses, que quando era para contar histórias ou falar de qualquer coisa, havia um silêncio sepulcral. E, portanto, acabei por fazer num espetáculo ao ar livre o mesmo espetáculo que faria num teatro de 400 lugares. Isto nós não conseguimos extraordinário, prever. Extraordinário. Foi absolutamente maravilhoso. Extraordinário. E, portanto, cada caso é um caso e são todos eles apaixonantes. A única coisa que eu não me contento é com uma taxa de agrado de menos de 100%. Não admito que as pessoas enfiem um barrete. Muito bem. Muito bem. Herman, lamento muito, não temos mais tempo, mas ficámos mais uma hora. Ficámos mais uma hora. Mas uma coisa que quero dizer, ao longo da minha vida, as melhores gargalhadas que eu dei foram causadas por si. Que bom. E eu creio que não sou só eu a pensar dessa forma. Eu creio que a maior parte dos portugueses pensam dessa forma. Por isso quero-lhe agradecer por todos os momentos bons que todos os portugueses passaram na vida graças a si. Muito obrigado. Adorei este bocadinho também. E gostava que agora deixasse umas últimas palavras para a Rádio Comunidade USA. Não imagino o contexto em que a rádio seja mais importante. Chegou-se a dizer a certa altura que video killed the radio star. E toda a gente achava que ia ser verdade. A partir do momento em que chegou o vídeo e a imagem, a rádio vai deixar de fazer sentido. Nada mais errado. Por uma razão muito simples. A rádio é uma espécie de literatura
que não nos ocupa os sentidos todos. Eu ouço imenso rádio a guiar, porque eu preciso dos meus sentidos para guiar, não é? Preciso de estar atento a outras coisas. A rádio é uma companhia inacreditável enquanto se trabalha. Porque a televisão trava-nos completamente. Temos de ficar colados ao ecrã e deixamos de existir. A rádio, é o que eu lhe digo, é uma literatura falada. E no outro dia tive até uma experiência muito interessante, que foi comprar as memórias do Michael Caine em DVD, em CD, em disco. Então fiz uma viagem em Lisboa-Porto de carro, com o Michael Caine a contar-me ao ouvido a história dele. Interessante. E a rádio é um bocadinho isso. Portanto, magia. Eu acho, magia. sinceramente, a televisão é esvaziada pela net, pelos YouTubes, por isso tudo, mas a rádio tem muita importância. Quando pensamos nela, então, como instrumento para manter o cordão umbilical das comunidades ligadas à sua língua, é importantíssimo. Até porque é a maneira ideal de obrigar as pessoas a falarem bem. Muito obrigada. Foi um gosto mesmo. Obrigado. Obrigada. Esta é a grande entrevista do Olhar Portugal. Maria João Oliveira, a rádio em Portugal.